Olá, seja bem-vindo ao canal Chá de Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o amor. E para isso a gente vai estudar um pouco do texto O Banquete de Platão. Então, venha conosco nesse curso, que é o curso de filosofia para caminhoneiros. O que é o amor? Que coisa é o amor? Qual a relação entre amor e paixão? São as mesmas coisas ou eles são coisas diferentes? Qual a relação entre amor e beleza? Existe alguma diferença entre a beleza interior e a beleza exterior? Qual seria no mundo o exemplo do amor mais perfeito? Bom, essas são algumas perguntas que podem até parecer contemporâneas, aliás, podem até ser contemporâneas, mas há 5 séculos antes de Cristo, os filósofos gregos já pensavam sobre isso. E um exemplo clássico desse período é então o livro O Banquete de Platão. Em grego, o nome é simpósio, que quer dizer beber juntos. Portanto, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre esse livro e que ideias de amor esse livro traz para a gente pensar sobre esse tema. Vou tentar apresentar para vocês um pouco do resumo do livro. Então, houve o banquete, esse encontro entre Sócrates e seus amigos, foi na casa de Ágaton, e eles estavam ali para comemorar a vitória do Ágaton no concurso de retórica. Então Ágaton convidou seus amigos para comemorar. Então eles estão lá na casa de Ágaton e Eristímaco, que era um médico, diz o seguinte: vamos continuar bebendo, né? Vamos continuar a festa. Eles tinham contratado lá uma banda de música de flautistas, né? E vamos continuar bebendo. Mas aí a galera diz lá, né? Já tava cheio, né? Um levanta e fala assim: olha, eu já tô cheio de beber porque eu bebi tanto ontem que eu tô assim já com dor de cabeça, não aguento mais beber. Aí o outro vai e levanta: eu também tô cheio de beber. E o outro fala: eu também quero dar um tempo. Então eles veem que tá todo mundo assim meio desanimadão para continuar bebendo, eles querem dar um tempo, né? Diante disso, o próprio Eristímaco então propõe: já que a galera não quer beber, vamos dispensar ali as flautistas e vamos fazer um banquete aqui de palavras, né? Vamos conversar, vamos discutir sobre um tema, vamos passar a noite falando. E aí todo mundo é mesmo e tal. E aí ele fala: olha, conversando ali se eu não me engano, ele tinha conversado antes com Fedro e eles dizendo assim: olha, Eros, que é o deus do amor, é um dos deuses mais antigos, e porém há poucos cantos, os poetas cantaram pouco sobre Eros. Ninguém deu o devido valor, a poesia não tem muitos trabalhos sobre Deus Eros. Então eu proponho que a gente faça uma rodada de elogios. Elogio, então, é uma espécie de gênero literário da época que consistia em fazer discursos, oratórios, né? Em honra, em louvor a alguém, algum deus, enfim. Então eles topam e aí a ideia era que cada um fizesse então algum tipo de elogio então ao deus Eros. E aí eles propõem que comece pela direita, façam uma rodada, cada um faz, e assim eles acertaram. O primeiro então a falar é um certo Fedro, bem conhecido dos textos de Platão. E Fedro então começa a fazer o seu elogio a Eros. Bom, Fedro começa dizendo que, apesar de Eros ser um deus e um dos deuses mais antigos, ele é pouco reconhecido. As pessoas não lhe dão muita atenção. As pessoas que ele fala, os poetas, os cantores, né? Existe pouca coisa sobre Fedro. Então ele começa a louvar Fedro como uma energia poderosa, uma energia divina
que ela age nas pessoas e ela diviniza as pessoas. Ele também vai dizer que o Eros é o caminho mais curto para a felicidade, para o prazer, que esse é o objetivo dele. Bom, essa energia divinizadora de Eros é tão poderosa que ela é a única capaz de fazer com que a pessoa seja capaz de se sacrificar pelo amado. Então ele vai falar que existe essa relação entre o amante e o amado, e essa energia Eros, ela é capaz de fazer com que o amante doe sua vida pelo amado. Ele vai dar 3 exemplos dessa sua fala. A primeira é uma mulher chamada Alceste, que morre pelo seu marido, mesmo o marido ainda tendo os pais. Ele queria dizer o seguinte: olha, nem os pais do marido dela foi capaz de morrer por ele, mas ela sim, porque ela estava movida por esse Eros. O segundo exemplo que ele vai dar é de Orfeu, um semideus, que desce ao Hades para salvar a sua mulher Eurídice. E quando eles estão saindo, fugindo, uma condição é que eles não olhassem para trás, mas Eurídice acaba olhando e ela desaparece, ela morre. E depois Orfeu, ele é morto pelas ninfas que tinham se apaixonado por ele, pela sua beleza de semideus e pelo seu canto. Então Orfeu também se sacrifica pela sua amada. O terceiro exemplo que ele vai dar é de Aquiles, que entra na guerra de Troia depois que o seu amado Patroclus é morto por Heitor, e Aquiles então resolve vingar a morte de Patroclus e entra na guerra de Troia. Aquiles acaba sendo morto. Também um exemplo de que o Pedro fala desse poder do amor. Então esse poder do amor é uma energia poderosa que faz com que o amante se entregue a sua própria vida pelo amado, né? E o amado também retribua. O segundo a falar então é Pausanias. Pausanias, ele vai concordar com Fedro de que o amor é pouco, o Deus Eros é pouco elogiado pelaquilo que ele merece, dentro daquilo que ele mereceria, né? Vamos dizer assim. Todavia, Pausanias vai dizer assim: é necessário sim que a gente louve ao Deus Eros, porém é necessário que a gente distingua os tipos de Eros que existem. Ele vai dizer assim: o Eros, e aí tem uma ideia interessante para ele, que Eros está ligado à beleza. O Eros nos leva a buscar a beleza. E ele vai dizer: olha, se a gente sabe que existe 2 belezas, uma vez que a beleza também era uma deusa, a deusa Afrodite, e existia 2 Afrodite. A Afrodite, filha de Urânio, que era a Afrodite celeste, e a Pandêmica, que era a filha de Zeu, que era uma Afrodite terrestre. As duas significavam a Afrodite celeste, a busca pelas belezas celestes, pela beleza eterna, que é aquela beleza da alma, beleza da inteligência, da virtude. E a beleza terrestre, a Afrodite terrestre, era aquela beleza que simbolizava a paixão pelo corpo, a paixão pelos desejos carnais, pela beleza do físico. Então, o Eros também se dividia em 2, uma vez que deveria ter um Eros que nos levava a buscar a beleza celeste e um Eros que nos levava a buscar a beleza terrestre. Esse Eros que nos leva a buscar a beleza terrestre é o Eros que nos leva à paixão dos corpos, à paixão daquilo que perece, daquilo que não é eterno. Não passa de uma paixão carnal, de um desejo carnal. Esse Eros, para Pausanias, deve ser rejeitado. O que deve ser louvado é o Eros que nos leva à beleza celeste, aquela que nos leva a amar a alma, o espírito, o conhecimento e não o corpo. O terceiro a falar é então Eristímaco, que era um médico, e Eristímaco vai concordar com Pausanias desses 2 tipos de Eros, porém Eristímaco vai dizer que nós não devemos colocar um Eros contra o outro, escolher um e rejeitar o outro. A gente tem que unir os 2. Que o verdadeiro Eros é a harmonia entre esses 2 contrários, entre o terrestre e o celeste, entre o corpo e a alma. Por quê?
Porque para Erímaco, Eros é uma energia que está presente em todo o universo, em todas as coisas, o cosmos, quer dizer, a natureza, os seres humanos, os animais, eles são movidos por essa energia que é o Eros, e que essa energia, o resultado dela é a harmonização de todas as coisas, a harmonização dos contrários. A harmonia, quer dizer, a ordem harmônica das coisas, é fruto desse Eros, portanto, não se deve colocar em contraposto o Eros, a paixão, o amor, o desejo carnal e a busca pelas coisas mais celestes. Os dois têm que se harmonizar. Bom, o quarto a falar é Aristófanes, que é um comediógrafo, um escritor de comédias, né? E o Aristófanes, para falar do Eros, ele vai resgatar um mito dos andrógenos. Bom, andrógenos era como era o ser humano no início, né, da humanidade. O ser humano, cada indivíduo era perfeito e completo em si. O símbolo da perfeição e da completude é a esfera. Então esse ser humano esférico era o ser humano que possuía 2 cabeças, 2 braços, 2 pernas, 2 órgãos genitais, enfim, né, para dar essa ideia de esfericidade do ser humano. Porém, esse ser humano, cada indivíduo, como ele se achava completo em si, ele se deixou levar pela arrogância, e o ser humano quis ser maior do que Deus. Por essa arrogância, Zeus então resolveu castigar o ser humano. Com seu raio, Zeus dividiu cada indivíduo em 2 e espalhou as metades de cada um pelo mundo. Então, o que seria o amor? Segundo aí Aristófanes, seria essas metades de cada um buscando a outra metade. Então, o ser humano, a partir daí, começou a ser um ser incompleto, dividido, que sente falta do outro, e cada parte desesperadamente procura outra parte. Olha, que partes são essas? Para Aristófanes, não é uma parte masculina e uma feminina. Por quê? Porque esse andrógeno originário, que era una, às vezes as 2 partes deles eram masculinas, as 2 partes eram femininas, ou às vezes eram masculinos e femininos. Por isso que tem gente que procura a outra metade e que procura a outra metade no sexo oposto, e tem gente que procura a outra metade no mesmo sexo. Então aquelas pessoas que sentem atração pelo sexo oposto é porque, vamos dizer assim, originalmente eles estavam compostos por 2 sexos, mas existe aquelas pessoas que originalmente estavam compostos de um só sexo e por isso procura no mesmo sexo a sua completude. Então essa é a ideia do amor que vai falar o Aristófanes. O quinto a falar então é o Ágaton. Ágaton, que era o dono da casa, ele vai fazer uma mudança nos discursos bem interessante, porque depois Sócrates vai pegar o gancho dele para desenvolver sua ideia. Ágaton vai dizer: olha, até agora vocês só falaram do efeito do Eros na gente, daquilo que provoca o Eros no mundo ou na gente, mas ninguém falou da natureza do Eros, ninguém tentou descrever o que é o Eros. E ele se propõe a isso. Então ele vai dizer, primeiro ele vai ligar o Eros à juventude, né? Como o Eros é uma força jovem, né? Que busca a beleza da juventude. O Eros é doce, harmonioso, e ele rejeita a contenda, rejeita a briga, rejeita a guerra. Uma outra característica do Eros para Ágaton é que o Eros é o único deus que não pede satisfação a ninguém. Significa o seguinte: o Eros atinge os humanos, os semideuses e os deuses, e eles não pedem licença. Quando você pensa que não, já está afetado pelo Eros, né? Tem aquela imagem do arqueiro, do Eros como arqueiro, sendo vedado pela deusa Afrodite, e aonde o arqueiro acerta, o amor lhe toca, e não tem como fugir, nem sendo Deus. Nem Deus, os deuses fogem da ação do Eros, né? Então são esses os 5 discursos que é feito sobre o amor, né? Destacando aí as ideias que vão surgir. Primeiro, o amor como essa força que nos move à felicidade, e uma força que nos move ao bem do amado, mesmo que para isso a gente tenha que se sacrificar.
essa ideia da gente separar entre amor e paixão, ou entre aquilo que é o amor verdadeiro, o amor puro, contra os simples desejos carnais, o amor pela inteligência, pela sabedoria versus o simples atração carnal, ah, essa ideia do amor como falta, do que a gente é dividido e que a gente busca a outra metade para nos completar. Então são ideias do amor que eu acredito que estão aí. E são as 5 ideias que são trazidas nesse primeiro momento. Bom, quem vai completar o discurso então é Sócrates, que vai então fechar essa rodada de elogios ao Deus Eros. Porém, Sócrates a gente vai deixar para o próximo vídeo. Se você se interessou por essa história, espere a resposta de Sócrates, que a gente vai colocar na parte 2 desse vídeo, continuando essa série de debate aí sobre o amor. Muito obrigado, um abraço a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu gostei.